Existe um ditado antigo que diz que as melancias se ajeitam na carruagem conforme ela for andando. E a primeira vez que eu ouvi isso eu não entendi muito bem o que isso significava, mas depois de alguns anos empreendendo, entendendo e testando muita coisa, isso fez muito sentido. E esse vídeo é um pouco mais para você pensar sobre tomadas de decisões que você tem na tua empresa, no teu negócio, e que talvez você esteja procrastinando algumas delas justamente por pensar de forma diferente. Ou talvez tomando algumas decisões, mas com incerteza, sem saber muito bem. E eu percebi que esse ditado ele diz muito sobre negócios, sobre fazer dinheiro em si, sobre crescer, né? E também, principalmente, quando você vai começar um negócio, ou começar um projeto, algo no teu início. E o ditado ele é bem claro, né? Ele conta aí uma história que tinha um carroceiro que daí estava lá levando umas melancias e deixou todas elas desorganizadas, né, que parecia ali bagunçada, sendo que umas são tortas ali, outras parece que vão cair da carruagem, o peso entre elas não parece muito bem distribuído, mas ele tá indo. Ele tá andando. E quando ele tá indo, andando, uma coisa acontece que essas melancias começam a se bater ali e elas vão se colocando, se ajustando, se organizando, equilibrando o peso e tudo mais. Ou seja, aquilo que no início parecia só uma bagunça, ele só jogou todas as melancias ali, com o tempo se tornou algo sólido, organizado, bem distribuído, se ajeitou completamente. E empreender, né, os negócios em si, né, empresas em si, são exatamente dessa forma que funciona. Existe um outro ditado que é empreendedor, ele tem um avião, ele está andando de avião e arrumando o motor enquanto o avião está lá no alto. Ou seja, muitas pessoas elas precisam ter aquela sensação de estar tudo perfeito para daí tomar uma decisão e aplicar ou criar um projeto, fazer alguma ação dentro da empresa para fazer ela crescer. Só que isso não funciona muito bem, porque esse plano perfeito, ele nunca vai ser perfeito. Por mais que você tenha total controle de todas as situações, em algum momento, alguma coisa vai sair fora do esperado. Nenhuma empresa tem ali o modelo perfeito, nenhum produto é perfeito, nenhuma estratégia é perfeita, mas a realidade é que as pessoas elas só iniciam algumas coisas, algumas tomadas de decisões, depois elas acharem que aquela decisão agora está perfeita, está organizada. Só que em um negócio, digamos que você vai lançar um produto, um serviço novo, você não sabe exatamente quem é o teu cliente, quais são os principais dores, desejos que eles têm. Você não sabe ainda se o teu produto é realmente o melhor produto que resolve realmente aquele problema, ou talvez esse produto, serviço deveria ser ajustado. Você não tem esse conhecimento ainda. E quando é que você vai ter esse conhecimento? Só depois da carruagem estar andando. E quando a gente fala de tráfego pago, que é a minha área, isso também faz muito sentido, porque eu vejo muitos empresários dizendo que eu vou começar a investir em tráfego pago só depois de organizar a minha empresa, ou vou investir em tráfego só depois de criar um site, ou só depois de fazer tal coisa. Eles têm um planejamento bem certinho. Só que esse depois, às vezes, nunca chega, porque aquele site que ele está planejando fazer, ele ainda está planejando, mas antes de planejar esse site, ele tem que planejar mais um monte de outras coisas, e para planejar essas outras coisas, ainda tem que planejar outras coisas, e fica num ciclo sem fim. E aí, o que poderia ser resolvido 2 meses se torna uma pendência ali, um tempo de 1 ano ou mais. Eu já atendi clientes que iniciaram o desenvolvimento de site para depois iniciar tráfego, e esse site ficou 2, 3, 6 meses. Aí passou 1 ano, a agência que desenvolvia o site venceu o contrato, não finalizou, encerrou o contrato, não entregou o site, aí eles tiveram que pensar em outro site, aí eles não encontraram a agência e ficou mais de ano sem investir em tráfego, porque era uma decisão que eles queriam para fazer a empresa crescer, para trazer mais clientes. E aí chegou um momento que essa empresa falou, não, vamos falar com o Aron, vamos iniciar a parte de tráfego e depois a gente vai organizando essas melancias aí
E é o que está acontecendo, a gente iniciou em tráfego, agora a gente já vai produzir o site e vai sair muito mais rápido e muito melhor, vai se organizar de uma forma muito melhor do que se ela esperasse o momento perfeito. E às vezes, pior acontece é que a empresa não investe em tráfego, não faz o site e não cresce, ela se mantém parada. Ela não consegue atingir os objetivos que ela gostaria. E aí chega lá na frente, final do ano, ela se frustra porque o faturamento ficou abaixo do que ela esperava, porque o crescimento da empresa ficou abaixo do que ela esperava, porque as decisões não foram tomadas, porque ela precisava estar tudo perfeito para tomar aquela decisão. E o principal problema do empresário que espera para tomar essas decisões de investir em tráfego, de fazer as estruturas de marketing, é que o concorrente dele, ou vários concorrentes dele, estão fazendo de qualquer jeito. Quantas vezes você viu vídeos mal feitos, estruturas mal feitas, sites mal feitos, só que vendo a empresa crescer, o concorrente crescer? Justamente porque eles têm essa mentalidade, esse pensamento, essa visão de que as coisas vão se organizando aos poucos. Então eu vou fazendo, vou tomando as decisões e já vou organizando o que tem que organizar. Até porque ele vai entender melhor sobre o mercado depois que conseguir analisar alguns dados que foram recebidos do tráfego. Ele vai conseguir entender se o produto ou serviço dele está realmente resolvendo aquele problema ou se poderia melhorar alguma coisa para chamar mais a atenção dos públicos, dos clientes, para daí conseguir vender mais. Então tem muitas variáveis que você só vai conseguir visualizar com dados, investindo, trazendo, fazendo. E esse é o maior erro, na minha visão, de muitos empresários, que é esperar esse momento perfeito para não errar, para não investir à toa, para não fazer nada mal feito, mas na verdade acabam não fazendo. E não fazer é pior do que você fazer algo. Fazer algo vai te dar uma noção. Eu mesmo estou começando aqui meu canal do YouTube, estou no objetivo de alcançar 1.000 inscritos, inclusive. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui. E eu mesmo estou fazendo vídeos da forma como eu posso, no tempo que eu tenho disponível, porque eu tenho várias outras tarefas, eu tenho vários clientes, muitos clientes para gerenciar, organizar. Então, um tempo que sobra, uma meia hora no dia, na semana, 1 hora na semana, eu já faço aqui alguns vídeos, produzo ele, edito e já subo aqui na plataforma. Mas sempre pensando num conteúdo estratégico, conteúdo que vai te ajudar, vai fazer você pensar de forma diferente, vai fazer você tomar decisões assertivas, conseguir mais resultados como empresário. Então eu tento trazer esses conteúdos para te ajudar. Mas eles não são o melhor conteúdo, o conteúdo perfeito. Eu não tenho aquele cenário maravilhoso que vários youtubers gigantes têm. Mas não é por isso que eu não vou começar a fazer os vídeos. Eu não vou fazer aqui aquilo que eu estou me propondo fazer. Um erro seria eu não trazer esses conteúdos. Um erro seria eu não vir aqui produzir esses vídeos e ajudar essas pessoas, você que está ouvindo. Então, se isso vai te ajudar de alguma forma, começa da forma que você pode hoje, no mínimo que você pode. Não precisa, vou fazer um vídeo por dia agora, vou dominar o mundo. Não, vai um vídeo por semana, 2 vídeos depois, vai aumentando a qualidade, melhora um pouquinho a entrega do conteúdo, melhora um pouquinho a edição, vai organizando conforme a carruagem anda. Se esse vídeo fez sentido para você, te trouxe um pouquinho mais de clareza, fez você pensar um pouquinho diferente, ou reforçou aquilo que você já pensava, já sabia, mas ainda estava procrastinando, então comenta aqui embaixo o que te ajudou, de que forma, e já deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.